trabalhei na TV Globo e fui repórter da revista Veja. E fiquei realmente no jornalismo, como a gente diz, o jornalismo, a atividade fim. Tive um conhecimento essencial para voltar a fazer o que eu acho que eu fazia quando eu era de grupo jovem. Eu estudei em colégio de freira e essa coisa de me comunicar começou muito ligado, vinculado à religião. Eu era aquela menina toda enxerida, que participava dos grupos de jovem, que gostava de ser mentora, e aí você já identifica, né? Uma vontade de transmitir uma coisa com propósito também. Então, eu fui trabalhar com o que realmente eu gostava, que é a assessoria de comunicação, que é você fazer parte de uma instituição e conseguir revelar para o público externo o que aquela instituição representa. Eu fui a primeira assessora de comunicação do IMIP, trabalhei com médicos, né, Instituto Materno Infantil de Pernambuco, fui a primeira da Corregedoria de Justiça e fui a primeira do Ministério Público Federal. Então, para você ver que as pessoas pensavam muito na comunicação externa, mas as instituições, dentro delas, não tinham assessoria de comunicação. Isso gerava muito violência, minha gente. Porque, veja, se fala muito de autoestima, né? Eu prefiro o autoconhecimento. Como é que a gente vai se amar se a gente não se conhece? Então, eu comecei a trabalhar com comunicação nas instituições e percebi que, dentro das instituições, as pessoas não conseguiam se comunicar. Por isso que, quando a gente vê um telejornal, é um samba do crioulo doido. Porque, muitas vezes, o que chega ali... Alguém aqui já brincou de telefone sem fio? É aquela realidade. Você junta 30 pessoas e começa a falar uma coisa. Quando você vai ver o resultado final, a mensagem está totalmente deturpada. Porque a gente vai passando o quê? Os julgamentos da gente. A gente vai passando as interpretações. E o fato vai ficando lá longe. Eu, como jornalista, hoje, quando assisto um telejornal, eu fico muito triste, porque eu vejo os jornalistas querendo ser analistas, querendo falar de economia, de medicina, como se fosse um médico. E a gente, por conta até disso, né, o pessoal não leva mais um especialista naquilo para a gente ouvir o que realmente é aquilo. Eu não estou falando de política, eu estou falando de tudo, tá? A gente vê isso, quem é médico também fica indignado, que às vezes um influencer que nunca fez medicina, minha filha é nutricionista. Aí teve uma menina aí do Big Brother que não era nutricionista nem nada, não sei se vocês acompanharam isso. E ela é uma influencer fitness. E estava falando um bocado de besteira e o pessoal achando que aquilo era verdade. E ela nunca fez nutrição. Então, isso é a sociedade que fala muito, mas se você fizer um filtro de conteúdo mesmo, a gente tem que buscar, tem que saber de onde vem aquela fonte, né? E aí o meu mestrado foi sobre fake news. E quando eu estudei, claro que no mestrado a gente faz um recorte, eu percebi que a solução voltava para aquilo que eu acreditava. Para combater essas mentiras, era muito importante que dentro da instituição a gente se entendesse. Então, o que estava acontecendo aqui dentro da instituição mesmo, as pessoas não estavam se entendendo. Isso acontece com as famílias também. Às vezes, a gente fica pensando muito no futuro do filho da gente. E hoje, com o filho dentro de casa ainda, será que a gente está se comunicando bem? Então, a gente começou esse projeto para jovens de periferia, tá? Foi a Secretaria da Juventude, foi o primeiro parceiro que eu tive aqui em Recife, que eu já faço esse trabalho com empresas privadas em São Paulo, pequenos grupos. E aí a Prefeitura do Recife tem a Secretaria da Juventude, não sei se vocês sabem disso. E foi um trabalho maravilhoso, a gente teve uma resposta muito boa com esses jovens de periferia. E agora a gente está aqui de forma pioneira no Colégio Militar, que está apostando na comunicação não violenta enquanto técnica, tá? Porque muito se fala assim de motivação, mas eu acredito muito na disciplina. A comunicação não violenta é uma técnica. A apresentação que eu vou botar para vocês não é a mesma que os filhos de vocês teve. Com os meninos, eu usei o Incrível Hulk, que na geração da gente, o Incrível Hulk, quando ele ficava forte,
ele não conseguia controlar as emoções. Vocês lembram disso? Era uma série de televisão e todo final era aquela música melancólica, né? Porque ele conseguia salvar o mundo, mas ele sempre se indispunha com alguém que ele amava, ou ele fazia alguma injustiça, porque ele virava um monstro para poder salvar a humanidade. Para mim, isso é uma metáfora do que acontece com a gente no dia a dia. Às vezes, para aguentar a pressão do dia a dia, porque nós somos humanos, a gente acha que tem que se transformar num monstro e não consegue controlar as nossas emoções. Isso acontece comigo também, tá? Eu não sou aqui nenhuma super mulher, não. Mas eu acredito que, com algumas técnicas, a gente pode, digamos assim, pelo menos ter isso como meta. Isso já faz muita diferença no dia a dia. Eu vou começar a mostrar os slides para vocês, mas eu vou mandar para... Acho que eu vou mandar... A Mara, não sei se está no grupo de pais deles, tá também, né? Porque você tem... Por causa da sua filha, né? Pronto. Então, eu vou mandar para ela e ela vai disponibilizar esse material para vocês, tá? Porque ele é bem diferente do dos meninos, mas ele tem os princípios da comunicação não violenta. A gente começou agora em agosto, a gente já deu as aulas para os meninos, teve a abertura com Bia Vilachan, onde ela fala da experiência dela, porque ela foi aluna daqui, ela fez odonto, depois ela deu um plot twist na carreira dela, uma virada, e foi ser artista. E aí ela mostra, ela também é uma mulher que toca instrumento, ela sofreu preconceito por causa disso, porque o pessoal é igual a mulher que joga futebol, né? O pessoal olha assim, e ela toca vários instrumentos. E aí ela contou aqui para os meninos, eu não sei se os meninos comentaram em casa, mas foi muito legal, porque eles se sentiram representados e perceberam as mudanças que ela fez na vida dela, como a comunicação não violenta foi importante para ela enfrentar esses preconceitos, né? Esse psicólogo, o Marshall, ele foi pioneiro na década de 60 nos Estados Unidos. No comecinho, quando estava tendo muito embate racial, porque os negros e os brancos estudavam em escolas separadas nos Estados Unidos. E teve esse processo onde eles começaram a dividir as escolas e tinha muito conflito. E o Marshall teve que lidar com isso. Ele resolveu criar uma técnica. Apesar dele ser psicólogo e PhD, ele percebia que quase sempre era uma questão de educação. E uma questão de comunicação também, né? Ele percebeu que era muito importante ouvir as pessoas. A gente está numa era onde a gente acha que tem que falar, né? Até por conta das redes sociais. Todo mundo acha que tem que ser protagonista. Protagonista, a gente só é da vida da gente. Essa que é a verdade, né? Então, na realidade, como a gente tem 2 ouvidos e uma boca, o importante era que a gente escutasse mais. De verdade, com atenção. Não é fingir que está ouvindo e está pensando em outra coisa. É muito difícil com o adolescente, porque o adolescente fala pra caramba. E a gente vê que a palavra favorita deles é aleatório, né? Tudo é muito aleatório. E aí a gente fica um pouco assim, vamos dizer, meu Deus, onde é que essa conversa vai parar? Termina que a gente, como ser humano, finge que às vezes que está escutando o filho e não está. Ele percebeu essa importância de ouvir e ele resolveu criar os 4 componentes da comunicação não violenta. Porque ele percebeu que as pessoas tinham muita raiva, porque, na realidade, elas tinham medo do diferente. Os brancos e os negros nunca tinham estudado juntos. Aquelas crianças vinham com a carga de informação dos pais. E elas já olhavam para o outro como um inimigo. Mas não existia um fato concreto que fizesse daquela pessoa seu inimigo. Era tudo fruto de preconceito, de interpretação, coisas que a gente, tipo assim, aquela coisa de eu vou atacar para me defender. O que é que faz uma comunicação ser violenta? Muito. Julgar todo mundo aqui. E, na realidade, isso é muito humano. Por que a gente julga? Por que a gente tem preconceito? Porque a gente tem medo.
a gente se sente ameaçado quando a gente vê uma coisa diferente. Eu não vou dar aula de psicologia, mas eu fui estudar e várias vertentes da área de psicologia mostram que isso vem, inclusive, do tempo das cavernas. Nós temos os hormônios, mais ou menos, os mesmos que os homens das cavernas tinham. E a gente, às vezes, vê um medo, por exemplo, do que eu tenho medo. Eu tenho medo de elevador e de avião, muito medo. Né? E aí eu trabalhava no TRE, era assessora do presidente e precisava fazer a biometria, tudo bem, viajava de carro, adorava. Mas precisava também fazer viagens para Brasília, para São Paulo, para os congressos, porque o presidente se transformou no presidente nacional de presidentes dos TREs. Meu Deus do céu, todas as reuniões pré-viagens para outros estados, eu ficava tensa, ficava nervosa e nunca rendia. Porque, na realidade, eu estava com medo do avião. Então, o inconsciente da gente prega muita peça. Eu demorei umas 3 reuniões para perceber que meu medo de avião estava interferindo no rendimento daquela reunião. Então, a gente, antes de julgar, a gente refletir. Será que essa minha raiva tem um fundamento? Será que eu não estou com medo porque eu não conheço? Fazer comparação, isso é muito violento também. É muito triste a gente comparar. Por quê? Porque a gente tem que entender que aquela pessoa, ela, além de ter aquela formação dela, ela tem as circunstâncias que ela estava passando e que a gente não sabe. Por mais que a gente diga que a gente consegue se colocar no lugar do outro, quando a gente acredita nisso, a gente já não está conseguindo. É igual a humildade, né? A pessoa que diz que é humilde, geralmente não é. É a mesma coisa. Então, eu sei como você se sente. Ninguém sabe. Ninguém sabe de verdade como o outro se sente. Observar sem fazer avaliação, sem ficar dando nota. Fulaninho é nota 5, fulaninho é nota 8. Né? E, novamente, não confundir fatos com interpretações. O que é observar? Né? Observar é exatamente isso. É a capacidade de não julgar, de não ver preconceito, de simplesmente ser objetivo e tentar estar presente naquele momento. Eu faço com os meninos um exercício de respiração na sala de aula. E eles gostam muito. Por quê? Porque a gente... Rosa, se eu não estivesse respirando, eu não estava aqui, não estava viva. Não, a respiração consciente. Eu ensino a eles que a gente começa a perceber no corpo que a gente está estressado. E a gente pode pedir assim, com licença, eu vou ao banheiro. E a gente vai ao banheiro e faz essa respiração consciente. Às vezes, dentro de casa, antes de começar uma briga, a gente sente que não está bem. A gente percebe, mas aí a gente força uma barra por causa da intimidade, a gente acha que não tem problema. Mas se vocês começarem a ir ao banheiro, como eu estou dizendo, espera aí, com licença, eu vou aqui ao banheiro, respirar e voltar consciente para aquela discussão, já nem é mais uma briga, já vira uma discussão. Daqui a pouco é só um debate. Então, às vezes, o que a gente precisa é de 5 minutos no banheiro. Tem até muitos memes relacionados a isso, com relação à mulher, né? Quando tem neném, que está amamentando, que é um alívio para uma mulher que tem um bebê ir ao banheiro, tomar um banho. Ela sai outra mulher, porque ela já está ali no limite, quase que explodindo, e vira um luxo. E, às vezes, até ter esse entendimento, o outro, o marido, perceber que a mulher está prestes a explodir. A mulher perceber que o marido... Isso é a comunicação compassiva que ele fala, né? Essas são as perguntas superpoderosas que eu passo para eles. Eu vou mandar para vocês, tá? Eu estou passando, porque vocês vão ter... Esse é um mini currículo do Marshall. Agora, esse é o livro Comunicação Não Violenta, que vocês é gratuito, tem audiobook e tem o livro completo no Google, se vocês colocarem, Comunicação Não Violenta, do Marshall. Tem muita gente que fez versões do livro. Como jornalista, eu digo a vocês o seguinte: para
começar qualquer coisa na vida de vocês, quando a gente faz um mestrado, o que é importante? A referência bibliográfica. Então, a fonte. Então, não pode uma pessoa que nunca estudou nutrição ser uma influencer fitness. Isso é incoerente, isso vai levar ao quê? À mediocridade. Dá trabalho, às vezes, você ler o original, a pessoa que criou aquilo, mas dá uma mudança na sua percepção de vida. Né? Eu até estava brincando hoje com um taxista, que as minhas amigas ficavam falando, porque seus filhos leem, o que é que eu faço para os meus filhos? Aí eu digo, você lê, querida? É a primeira coisa que eu pergunto, você lê? Então, a mesma coisa, as pessoas hoje fazem da rede social um monstro, né? Na minha época era televisão. Se a gente parar para pensar, na década de 80, 2 horas da tarde, a gente assistia Chacrinha na televisão. E a gente aqui fica chocado com o que tem na rede social. Aquilo era na TV aberta. A TV aberta é uma concessão pública. E Chacrinha é uma coisa inimaginável hoje, né? Então, o que é que acontece? A gente precisa fazer esse filtro. Eu sempre assisti televisão com os meus pais. A gente só tinha televisão na sala, não tinha televisão nos quartos. E meu pai e minha mãe tinham a oportunidade de debater com a gente aquilo. O jornal, a novela. Então, a televisão nunca afastou minha família. O que é que eu fiz com a rede social? Eu fui a primeira a ter Instagram por causa dos meus filhos. Eu tive tudo que vocês imaginarem. E depois eu fui saindo, né? Eles foram perdendo... Teve umas coisas que foram bem rápidas, assim, que pegaram nos Estados Unidos e que não pegaram aqui. Enfim. E aí eu tive de tudo. Hoje eu só tenho Instagram. Eu saí de tudo. Porque eles perderam o interesse, com a graça de Deus e Nossa Senhora. Perderam o interesse, mas eu estava ali, monitorando, participando, sem julgar, sem dizer que era perda de tempo. Aí, como eu estava lá dentro, eu dizia assim... você viu isso? Aí eu vi uma coisa legal, né? Para eles. Isso é legal, isso não é. Por quê? Porque pai e mãe, principalmente hoje em dia, onde não dá para a gente ficar mascarando realidades, porque a informação hoje está muito disponível, a coisa que a gente precisa ter com os filhos é intimidade. Se a gente não construir essa intimidade agora, daqui a 30 anos, o filho de vocês vai ser um estranho para vocês. Isso é muito forte. Isso eu vi. Eu trabalhei com idoso, fiz um trabalho voluntário. E, assim, se você for ouvir as histórias, aquela solidão ali, ela foi construída, sabe? Então, essa é a hora da gente ter intimidade com os filhos da gente. Eu dou algumas dicas. E aí eu vou passar alguns vídeos aqui. Esse vídeo... Desculpa, gente. Esse vídeo eu passei para os meninos. Tem um vídeo que é do Incrível Hulk que eu não passei para vocês, porque é mais para eles mesmo. Aí eu vou colocar esse para vocês conhecerem o Marshall. Vocês podem dar o play aí, gente? Watch what happens when a giraffe and a jackal get together on this love. See, this is... Watch this jackal ask a very dangerous question. But notice that the giraffe is too smart ever to Não answer está this aparecendo question. a legenda. Watch. Do you love me? Jackal, before I can answer your question Dá para honestly, voltar para a watch gente what conversar. happens when a giraffe and a jackal get together on this love. See, this is... Watch this jackal ask a very dangerous question. But notice that the giraffe is too smart ever to answer this question. Watch. Do you love me? Jackal, before I can answer your question honestly, I need to get some important things clear. Are you using the word love as a feeling? Well, of course. Okay, well, I needed to get that clear. So you mean, am I feeling certain warm, cuddly, tender feelings toward you? Yes. Okay, I needed to get this clear, because see, we giraffes do not use the word love as a feeling. It's much too important to us to get it confused with a feeling. It's a need for us. But since you use it as a feeling, okay, I'm glad to know that. So would you ask the question again? Do you love me?
When? When? Well, I want to be honest. I can see how important this is to you, but how can I be honest with you about what I feel toward you without reference to a specific moment? Feelings change every few seconds. Life is changing. Feelings are part of life. So I'd have to know a specific time and place to ever answer your question of how I feel. What about right now? No. But try me again in a few moments. So you see, to a giraffe, love is a need, and it's a need for which we must be very clear about what requests do we have of other people to meet that need. Now, watch what happens with reference to that if we're in a love relationship with a jackal. I want you to love me. Oh, so you have a need for love, jackal, and you're giving me the honor of wanting me to meet that need. Yes. I really see how it's clear what you would like from me to meet your need. Could you tell me what you are requesting of me to meet your need? Now, the poor jackals, they don't live in the moment, you see. To make a clear request, you have to live now. You have to be clear what you want. So watch how the jackal handles this. So could you tell me what you want me to do to meet your need for love? Oh, you know. No, I'm not sure I do. I really see how important this need is for you, so can you tell me specifically what you would like me to do to meet your need for love? Well, it's hard to say in so many words. If it's hard for you to say, jackal, can you see how hard it will be for me to do? I never thought of that. So what would you like me to do to meet your need for love? It's embarrassing to get clear. Yes, it is, because much of our oppression in close relationships comes from saying to people, I want you to respect me, I want you to love me, I want you to understand me, without our being real clear what we want when we say that. So what are you wanting, jackal, when you say you want me to love you? I want you to guess what I want before I even know what it is. And I want you always to be willing to do it. Thank you for defining it that way, jackal. Would you please find someone else to meet your need for love? Most jackals that carry that definition of love around with them find out how impossible it is to meet on about their 5th divorce. See, they keep thinking that they're going to find the right person to love them, not realizing the problem is how they're defining love and what they want from other people to meet the need for love, to see that it's impossible to meet that need. A base da comunicação não violenta é a compaixão. E às vezes a gente não entende muito bem o que é compaixão. A compaixão é exatamente isso. É a gente perceber que a gente não encontra pessoas certas na vida. E eu não estou falando só de casamento. Ele não está falando só de casamento, de relação a... Na vida, a gente vai ter sempre uma pessoa difícil. Na aula eu pergunto para eles... pensem aí na pessoa difícil. Eles querem falar. Eu digo, eu não quero saber. Eu só quero que você pense, porque a gente vai ter uma segunda aula, que é estudo de caso, né? E eu peço para eles usarem as dicas de gentileza com essa pessoa difícil. Então, às vezes, é um professor de matemática, porque sua nota está baixa. Meu filho sempre vinha com essa. Mãe, o professor é péssimo. Eu digo, filho, vê só, mãe trabalhou na Globo, na Veja, no Ministério Público. Tu acha que todo mundo estava ali para me aprovar, para me amar, da forma que eu sou? Não. Qual é o seu objetivo na escola? Você está na escola para... De qualquer forma, a gente tem uma meta, que é passar de ano. Daqui a 30 anos, você não vai nem lembrar o nome desse professor. Então, respira. Ele não é o melhor professor de matemática do mundo, não é.
Você também não é o melhor aluno de matemática do mundo. E aí vocês vão viver uma relação possível durante aquele ano. Aí ele olha assim para mim, isso com calma. Primeiro eu escuto, tá? Ele falar. Sem fazer cara de... Porque também tem isso, tá, gente? O corpo fala. Quando a gente vai ouvir alguém, eu sou muito... Aqui no Recife a gente tem uma palavra para isso, que é munganga, né? A minha mãe, você é muito munganguenta, eu já tenho olho grande. Aí, se eu estiver fazendo uma cara de desaprovação, não tem como eu esconder. Aí, com a maturidade, a gente vai percebendo que, até na Bíblia tem isso, né? Se escandalizar é coisa de gente medíocre, né? A pessoa ficar escandalizada. Porque a gente sempre acha que aquilo é um problema do outro. Mas se você precisa conviver com aquela pessoa, é um problema da comunidade. É um problema que vai fazer diferença para todo mundo. Então, não é fingir que o problema não existe. É tentar, digamos assim, aonde a gente, naquele momento, tá? Porque ele fala isso também, que amor não é essa coisa subjetiva, o amor, essa coisa dos Estados Unidos, esse amor romantizado desses filmes que a gente assiste, eu acho um desserviço. Não só para os casamentos, mas para todas as relações. Porque, na realidade, no dia a dia, não é essa coisa idealizada. Mais uma vez eu digo, não existe o filho ideal, não existe a mãe ideal, não existe o parceiro ideal. Existe o que cada pessoa pode fazer naquele momento. Porque, às vezes, você até casa com uma pessoa, você tem um filho, e no decorrer do crescimento daquela pessoa, ela vai ter problemas. E é aí que a gente é mais ser humano. É quando não dá certo. Não é quando está tudo maravilhoso, né? Eu falo muito isso para eles. Tem um outro vídeo. A gente pode colocar o outro vídeo. Na apresentação, é o do Jairzinho. Que eu mostro para vocês. Esse vídeo os meninos não viram, tá? Ainda. Esse vídeo do Jairzinho, eu vou começar a segunda aula com ele. Que o Jairzinho foi morar com a esposa nos Estados Unidos. E aí ele vai resolver um problema burocrático. Veja a diferença de um atendimento gentil. Pode botar, gente. Obrigada. Pessoal, olha essas coisas, né, amor? Nossa, que A gente acabou de sair daqui, ó. Daqui dos Correios. Uma agência dos Correios normal em Nova York. A gente foi atendido por um anjo, uma senhora. Nova York geralmente é conhecido pelas pessoas serem mal-humoradas, né? Tá todo mundo na correria. Ela olhou pra gente assim, né? Ela já estava atendendo duas meninas antes, falando de amor, falando para abençoar a viagem dela. Quando a gente chegou, ela fez uma bênção, ela chamou os anjos, ela falou que o dia seja lindo, ela fez uma das coisas mais maravilhosas e falava, spread the love, né? Manda o amor. Espalhe o amor de Deus. Mas era de um nível de presença, assim, uma mulher não trabalha no correio. Eu virei pra ela e falei assim, olha, você realmente fez a diferença no nosso dia. Eu fiz a diferença no dia de vocês. Espera aí que então eu vou fazer um pouquinho mais. Aí ela foi lá e pegou 2 águas. Pensando, ela é bem-vinda, porque era num nível de amor, de bem. E aí no fim ali do processo, né, que a gente veio fazer um negócio aqui rápido, ela pegou e falou assim, olha, espalhem o amor, não deixe parar em vocês, espalhem o amor. Nossa, e aí a gente decidiu fazer esse vídeo porque isso é tão importante, tão necessário espalhar o amor em situações corriqueiras, né? Você não precisa estar num lugar especial para abençoar alguém ou para... Pra se abençoar antes de tudo, ela era bênção em pessoa, né? Ó, eu tô com a alma leve. Eu sou abençoada, ela abençoou a gente. Vamos espalhar amor aí, não deixa parar em você também não. Espalhe o amor, a alegria, porque isso faz a diferença na vida de todo mundo. E nas coisas ordinárias, o cara que você vai encontrar agora na esquina, na padaria, no táxi. Exatamente. Beijo. Look, Spreading love. this one here made our day. That's a blessing.
Thank you so much. That's a blessing. Thank you so much for your It love. wasn't me. It's just the grace of God around us. Because I'm nasty. It's a blessing. And I thank God for my friends. Thank you so I much. really do, Cheyenne. She's an actress from Brazil, and I am a musician. So we are always trying to spread the love. Yes, in our art, in our day. Yes. The most important is when we do this in our usual day. Yes. And this is every day with me. Every day. I try. I told you, that day that I don't feel well, I go hide. Because I'm human, and I'm just Yes. Lord. I don't want to be nasty to nobody. Yeah. That's not nice. Yes. So when you feel nasty, go take some away. Yeah. That's what I told me. Thank you, Naomi. I Thank love you for guys. everything. Thank you. Hi, Brazil. Yeah. Love you. Thank you so love much. you, my I love you. I love you too. I thank you. I thank you so much. Pessoal, Pois é, gente, é muito legal isso, né? Essa campanha da gentileza, eu comecei a trabalhar com isso em 2012. Eu estava na gestão do desembargador Zé Fernandes e ele deixou a gente implantar isso. Eu era chefe na comunicação do Tribunal de Justiça de Pernambuco. Imagine, que as pessoas procuram a justiça, o negócio não está bem, né? Então, a gente fez essa campanha nos fóruns na época, aí a Rota Publicidade pediu, a gente distribuiu, todo mundo que... Era só dizer, né, que era uma campanha do TJ, e essa campanha da gentileza, essas dicas, por quê? Como comunicadora, muita gente falava, gentileza gera gentileza, né? Aí tem hashtag, mais amor, por favor. Eu tenho essa mania de querer ser objetiva, porque o jornalista raiz, o jornalismo raiz, não dá opinião não, tá? Ele é objetivo, ele mostra os fatos, os dois lados, né? Então, eu disse, não, eu quero transformar a gentileza numa coisa concreta. E aí a gente fez uma pesquisa de opinião e a gente tem as 10 dicas de gentileza. Será que vocês podem adiantar aí? Não sei se eu consigo aqui, se é mais rápido lá, vamos ver. Peraí. Pronto. Então, eu não vou falar essas dicas, eu vou mandar para vocês. Os filhos de vocês estão com essas dicas. Mas são coisas bem simples, como ter paciência, como ouvir. Só que a gente joga a frase e a gente dá uma pista de como fazer isso. Para que a gentileza seja uma técnica de vida, uma habilidade de resolver conflitos. A gente está vivendo hoje uma sociedade de polêmica, onde a gente procura, geralmente, o que a vida privada se tornando pública, às vezes de uma forma totalmente desnecessária, e a gente percebe que está todo mundo exausto, está todo mundo cansado, ninguém está feliz. Eu digo para eles, vocês querem ter razão ou ser feliz? O que é que vocês preferem na vida? Preferem ter razão ou ser feliz? E aí a gente começa. O ideal, primeiro, é que ninguém tem essa razão absoluta, ninguém está certo absolutamente. O ideal é que a gente queira ser feliz. Agora, isso não pode ser uma coisa abstrata e tem que ter ética, a gente precisa impor limites. Então, não é um mundo da fantasia. Saber negociar, saber fazer acordos que são circunstanciais. Tem isso também. Às vezes, aquela situação, você não vai passar, você está internada num hospital. Aquilo é uma coisa que, se Deus quiser, vai acontecer pouco na sua vida, né? Como lidar com aquela situação no hospital? Então, a gente deu treinamento também de gentileza para grupos hospitalares em São Paulo. Como é iniciativa privada, eu não posso falar o nome das empresas. Mas isso é um problema muito grande nos hospitais, essa questão de gentileza. Porque o profissional de saúde, quando ele faz medicina, quando ele faz enfermagem, ele não tem isso. Na realidade, eu trabalhei no IMIP, existe a faculdade que é do pessoal lá do IMIP, né, a Faculdade de Saúde, e lá é uma única universidade que tem uma aula de comunicação paciente-médico, que devia ter, assim, técnica de como dar uma má notícia, por exemplo.
como a gente dá uma notícia ruim com a pessoa ali tão fragilizada, né? Em São Paulo, isso já está sendo muito desenvolvido. Aqui em Recife, está começando. Então, é isso. Eu vou encerrar por aqui. Eu vou pedir para a Mara disponibilizar. E estou, assim, também disponibilizando o meu WhatsApp, se vocês quiserem conversar. E queria que vocês... não vou falar as dicas de gentileza de propósito, tá? É uma estratégia minha para ver se vocês conversam com os filhos de vocês. Os filhos de vocês já estão sabendo as dicas de gentileza. As dicas de gentileza estão no Instagram do Colégio Militar. E é um primeiro passo. Nunca é tarde para a gente recomeçar, né? Todo dia a gente pode recomeçar. Então, vamos refletir, vamos conversar dentro de casa primeiro, porque todo mundo aqui quer que seu filho se destaque, passe no vestibular. Mas, assim, eu trabalhei em lugares onde as pessoas fazem concurso e ganham muito bem. São juízes, desembargadores, procuradores da República, médicos. Minha gente, o índice de depressão, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, teve um ano que eu fiquei pasma. Não era câncer, não era diabetes, era depressão. Isso não tinha tido pandemia, tá? Isso há uns 10 anos atrás. 30%, minha gente, 30% dos afastamentos era por problema de saúde mental. Então, assim, muita coisa a gente pode prevenir. Eu trabalho com gerenciamento de crise. O bom mesmo é a gente prevenir a crise. Essas dicas, quando vocês lerem, vocês vão ver que elas podem prevenir muita crise dentro de casa e fora também. Espero que vocês tenham gostado. Tem mais um vídeo do TEDx também que fala, que é um estudo da Universidade de Harvard, que talvez vocês já tenham visto esse TEDx, que é sobre... eles fizeram uma pesquisa, acompanharam pessoas durante 70 anos, essas pessoas saberem o que é que faz uma pessoa feliz no final da vida delas. Vocês já ouviram falar? É a maior pesquisa sobre felicidade que houve no mundo. E aí mostra que não tem jeito. O pessoal fala, a família só é boa para tirar retrato, a convivência é muito ruim, para não dizer o que a gente diz, né? A convivência é... Mas a gente vive disso, o ser humano é gregário, a gente vive de grupo. Para crescer enquanto humanidade, a gente teve que construir estados, religiões. Tudo isso era porque a gente precisa do outro. Então, como a gente tornar essa convivência melhor e ter um propósito também, né? Maior do que só isso aqui. Independente de religião, eu até... falei para a Mara ontem, né? Eu tenho gosto muito de trabalho voluntário. E, apesar de eu ser católica, eu estava dizendo a ela, os meus melhores colaboradores financeiros são ateus. E aí? A pessoa não tem uma religião e contribui comigo por aquilo. Ela precisa ser igual a mim. Já pensou se eu ficasse no meu mundinho só de católico? Eu estava lascada. Eu não tinha, desculpe a palavra, mas eu não tinha conseguido fazer metade do que eu fiz. Então, eu tenho amigos espíritas, evangélicos maravilhosos. E os meus maiores patrocinadores, nem em Deus eles acreditam, mas eles acreditam na caridade. Então, o meu objetivo naquele momento do trabalho voluntário era o quê? Caridade. Não tem que ser igual a mim, vocês estão entendendo? Não precisa. Na realidade, o mais rico é que seja diferente. Espero que vocês tenham gostado. O material vai estar disponível para vocês no grupo. E, no final, a gente conseguir concluir realmente tendo feito a diferença aqui no colégio. Quero agradecer a oportunidade que Emerson me deu, né, e agradecer a presença de vocês, que não é brincadeira, não. Espero que vocês tenham gostado, minha gente. Muito obrigada.